Então, nosso tema de hoje é um tema de grande relevância, de grande importância para todos nós. Nós resolvemos adiantar esse tema pela sua importância e pela sua necessidade. Considerando que na semana passada nós falamos sobre as provas existenciais de Deus. E depois que nós nos indagamos e refletimos em torno das provas da existência de Deus, é importante que nós reflitamos sobre o tema que nós falaríamos daqui a 2 semanas, mas que achamos por bem trazê-lo hoje para que isso reforce a nossa identidade, o nosso valor enquanto espíritos criados por Deus para atingirmos a perfeição. Embora seja esse o fatalismo da vida, o caminho no qual todos nós estamos caminhando e seguindo, mas é preciso que a gente pare e reflita em torno desta questão que ora aqui nós apresentamos para vocês, que tanto serve para mim quanto serve para cada um de nós. Diante desta vida atribulada, corrida, desse vai e vem na tentativa de conquistar muitas coisas que sabemos que são transitórias, que são perecíveis, que não têm até certo ponto um valor a mais, pois que nos consumimos demasiadamente por conquistá-las, raramente, quase nunca, nós paramos para pensar sobre essa questão. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou encarnado, vivendo uma experiência no corpo físico? E eu digo isso mesmo para aqueles que não acreditam na vida após a morte, e igualmente para nós que nos dizemos acreditar na vida após a morte, nas sucessivas reencarnações. Mas é preciso que nós nos indaguemos de quando em quando quanto a esta questão. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido do meu existir? De eu estar aqui presente, vivendo essa experiência corporal, existencial. Porque, de acordo com a resposta que eu tenha para ela, certamente eu darei um significado diferente de até então. Eu farei uma revolução interna e, consequentemente, externa. Pois que, a partir daí, a depender da resposta que me der, nunca mais seremos os mesmos. E se nós conseguirmos atingir o objetivo para o qual nós estamos encarnados, certamente que a nossa encarnação, a nossa existência corporal, terá um valor muito mais significativo se eu apenas acreditar que a minha vida é apenas uma sucessão de minutos, de horas, de anos. Porque muitos são aqueles que efetivamente, embora bem posicionados e situados na vida, na experiência corporal, acreditam que a vida é um passar de horas e de anos, sem dar a ela, a vida, a existência, o sentido e a importância que todos nós deveríamos dar. Porque se assim não fosse, nós não seríamos tão infelizes, insatisfeitos, inquietos, ansiosos, problemáticos, quanto nos caracteriza a nossa existência.
Porque nós vivemos quase sempre em uma constante compulsão pelas coisas, em uma tentativa de abrandar essas inquietações nossas que geram o que os espíritos hoje nos dizem como sendo a crise existencial, que resulta exatamente nesta falta, nesse vazio do sentido da vida. Então não dá para a gente falar de Deus, não dá para a gente pesquisar em torno das provas que mostram a sua existência, sem que nós nos perguntemos, tudo bem, mas qual é o mesmo sentido da vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Daí porque incluímos dentro da programação do encontro com a doutrina essa temática, para que a gente saia daqui renovados, inquietos, pensando em torno dessas muitas possibilidades, a fim de que amanhã sejamos novos homens, novas mulheres, nesse processo que estabelece as nossas relações humanas e que nos também oferece a possibilidade de uma evolução, de uma existência mais consciente. Porque quanto mais consciente eu sou da minha realidade espiritual, mais as minhas escolhas, as minhas ações, os meus comportamentos estarão diretamente voltados e ligados para esse intento, para esse objetivo. E nós escolhemos algumas imagens, algumas citações que vão nos servir de base para esta reflexão. E a primeira delas é exatamente esta. Afinal, qual o sentido da vida? Dentro desta jornada, através do maior questionamento humano. Porque essa questão, esse embate filosófico, mental, teórico, não começou por agora, na vida moderna, contemporânea, não a partir do surgimento das ciências psicológicas, mas desde que o homem, Sérgio, começou a caminhar na Terra, ele traz com ele essas questões. Talvez por isso que o senso de uma aproximação com o divino, com o nosso Deus interno, sempre existiu. Porquanto, é nesta descoberta do sentido da vida que eu me aproximo mais rapidamente do Pai que está nos céus. Embora seja esta a nossa caminhada, o nosso desafio. E aí, seguindo, a gente pode ainda pensar qual é o sentido que a vida tem. E aí eu perguntaria a vocês, sem que necessariamente tivéssemos uma resposta verbal, será que nós já nos indagamos qual é o sentido que tem a vida? Dentro de uma visão macro, dentro de uma visão ampla, filosófica, teológica, científica, sensorial, mental. É preciso que nós nos questionemos. A vida tem um sentido? Ou somos um aglomerado de células, de órgãos, apenas um corpo físico, vivendo uma experiência transitória, humana, que sabemos que logo mais advirá a morte do corpo, que para muitos, Paulo, tornar-se-á o fim de tudo. Exatamente por não nos questionarmos esse sentido que deve ter a vida, é que a gente vive nesse desespero. E aí merece
Dona Ana Rita a lembrança daquela passagem do Evangelho em que Jesus, já tendo esta consciência em torno do sentido da vida, ele questionara a Marta, a irmã de Maria. Na verdade, a advertia, dizendo-lhe que ela se preocupava com muitas coisas, mas apenas uma bastava. E trazendo para os nossos dias modernos, atuais, o que nos basta é nós encontrarmos a resposta para o sentido que tem a vida. E aí conseguiremos modificar toda a nossa história. E essa imagem, particularmente, ela é interessante porque quase sempre, na maioria das vezes, nós nos comportamos na vida de relação, na vivência do dia a dia, enfrentando esses desafios, em busca de soluções desta forma, sem saber o que fazer. Qual a melhor escolha nesse estado emocional de desespero? Porque não temos a lucidez, não temos a consciência do estar. Sequer nós conseguimos manter uma relação saudável com o nosso corpo físico. E aí, Milton, eis o primeiro indício da falta do sentido da vida. Considerando que é Ele que me mantém vivo, é Ele que faz com que eu consiga gerir as minhas necessidades, os meus desejos. Se eu não cuido dele, se eu não o amo, se eu não o protejo, fatalmente ele vai desfiar. Ele vai entrar em um processo natural, mais aceleradamente, de morte. E para os espíritos, isso tem uma consonância com o chamado suicídio indireto. Porque são muitos aqueles que estão voltando para a pátria espiritual, destituídos desse sentido da vida, antecipadamente por causa disso. Porque não tiveram um sentido, um caminho que os levassem à sua vitória espiritual. E incluamos, igualmente, muitos dos religiosos e muitos dos espíritas, visto que, já há algum tempo atrás, e é do nosso conhecimento, que os espíritos nos dizem que no mundo espiritual existe um hospital no qual 3/5 da sua capacidade é dedicados aos espíritas que saem da vida destituídos de sentidos, numa condição de loucura, numa condição suicida, numa condição de desespero. Porque não pensaram tal qual esse indivíduo. Qual o sentido da vida? Pergunta ele ao outro. Nascer, crescer, amar, procriar, criar e morrer. É como se fosse uma espécie de um destino fatal para todos. Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, procriamos, conquistamos títulos, riquezas, constituímos um patrimônio consideravelmente bom e aguardamos que a morte nos chegue. Quando não brigando diretamente com ela. Daí os botox da vida, é assim? Daí as cirurgias plásticas, daí os ditos elixires da
saúde longa e uma tentativa de prolongar um pouco mais a experiência no corpo. Embora todos válidos, mas quando não tem um sentido, perde-se o seu valor, perde-se o seu encantamento pelo estar, porque não é pela quantidade de coisas que a gente valora aquela alma, aquele espírito, mas pelo sentido que ele dá àquilo que ele tem. E quando nós encontramos apenas esta resposta, o espírito, que a gente pode simbolizar por esta terceira imagem, vai nos dizer inconscientemente: isso não faz sentido. E realmente, olhando para a natureza, olhando para os desafios da vida, a gente não pode considerar que ela se resume nessa sequência aparentemente lógica e fatal, dessa destinação na qual todos nós haveremos de passar. Claro, porque é um processo biológico existencial, mas nesse nascer até esse morrer, e nesse percurso do muito fazer, eu preciso dar a ele o sentido existencial, o sentido que vai para além de um estar apenas no corpo físico. E hoje, melhor do que ninguém, o Espírito Joana de Ângeles vai exatamente estabelecer esta relação, esta reflexão, para que a gente possa entender o valor de estar. Nesse ponto, eu trouxe para vocês, e para mim também, esse livro que é conhecido de todos, Depois da Morte. E aqui Leon Denis, ao tratar do supremo alvo da vida, para não dizer que eu estou inventando, ele traz uma citação que eu acho das mais belas nesse sentido. Ele vai dizer assim: o supremo alvo da vida, ou se quisermos, o sentido existencial da vida, é a perfeição. O caminho que para lá conduz o progresso. Estrada longa que se percorre passo a passo. À proporção que se avança, parece que o alvo longínquo recua, mas em cada passo que dá, o ser recolhe o fruto dos seus trabalhos, enriquece a sua experiência e desenvolve as suas faculdades. Se quisermos resumir literalmente o sentido da vida, podemos dizer que o sentido da vida é o enriquecimento das nossas experiências e o desenvolvimento das nossas faculdades, sejam elas intelectuais, sejam elas sensoriais, mas sobretudo, e mais do que tudo, as experiências espirituais. Porque nós somos, Roberto, espíritos imortais. Porque nós somos, de acordo com o que nós já conhecemos, proposto por Jesus, deuses. E devemos brilhar a nossa luz. Então não dá para que eu, espírita, conhecedor dessas verdades libertadoras, que acredito na imortalidade da alma, que creio nas sucessivas vidas corporais, viver uma experiência humana, Dona Adriana, apenas com esse propósito de crescer, de procriar, de criar e de morrer. Sabe o que é que André Luiz não? Sabe o que é que Allan Kardec vai conceituar esse tipo de indivíduo? Desse espírito
que ainda somos a maioria na Terra. Daí a condição de um planeta de provas, de expiações, está lá na escala espírita, salvo engano, a 7ª classe, quando ele vai chamar dos neutros. Aquele que assim pensa que a vida, o sentido dela se resume nessa sequência lógica, é um neutro no olhar dos espíritos bem-aventurados. Porque simplesmente passaram por ela sem dar uma destinação superior. Não fizeram nenhum mal que pudesse contrariar as leis humanas. Foram bons pais, boas mães, bons trabalhadores, que cuidaram dos seus filhos e netos, que trabalharam honestamente, não foram corruptos, que viveram a vida tal qual ela é, mas não foram capazes de dar sentido a ela do ponto de vista da sua realidade espiritual. São neutros. E muitos de nós, espíritas, nos encontramos nesta classe. Porque não basta dizer, acreditar, é preciso viver, é preciso testemunhar. E aí a gente entende quando Jesus propôs ao jovem rico, que ainda nos representa 2000 anos depois: vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e me siga. Porque a experiência que eu tenho para você, a partir de agora, dentro do propósito maior da vida, ou Dharma para os indianos, é exatamente conhecer-se a si mesmo. Aí está o meio mais eficaz da gente acelerar o nosso processo de espiritualização. E nós nos defendermos quanto às paixões inúmeras que ainda nos tomam, a fim de que a gente possa crescer. Então, essa imagem, igualmente, que nos faz pensar sobre o sentido da vida em meio à natureza, nos propõe o seguinte: o sentido da vida é buscar qualquer sentido. Porque tem pessoas que vivem a vida destituídos de total e completo sentido. Tanto é verdade que são muitos que vivem como se não vivessem, que estão plenamente dormindo, acordando, comendo, mas sem nenhuma paixão, sem nenhuma vitalidade, que estão meramente aguardando a morte do corpo, que estão brigando em estarem no próprio corpo, e esses intentam ao suicídio, as drogas e tudo quanto vai diminuir o sentido e o valor da existência. Quando eu busco um sentido qualquer para a vida, mesmo aquele que é material, transitório, eu me nutro, eu me preencho de algo que vai dar vitalidade à minha existência. Que no primeiro momento da existência pode ser meramente material, transitório, porque são as etapas da vida pelas quais nós passamos, até que nós, Dona Alicia, descobramos que tem algo a mais. O sentido da vida consiste no seguinte, de acordo com a frase: em que não há sentido algum em dizer que a vida não tem sentido. Parece um pouco louco, mas é importante que a gente acredite nisso. Porque quando eu assim penso, o meu direcionamento se constitui no vazio existencial. E nesse ponto, quando eu vivo uma existência em que eu não sou capaz de dar sentido a ela, eu entro naquela crise existencial que hoje, muito bem trabalhada nas obras
psicológica de Joana de Ângeles e que eu trouxe para as nossas reflexões uma citação que ela nos apresenta em um dos seus livros, quanto à crise existencial da vida. Ela vai dizer assim: a crise existencial é uma forma de ruptura com o passado, com alguns desses substratos, propiciando novos investimentos da inteligência e da emoção, a fim de surgirem outros patamares de apoio para as conquistas mais complexas da harmonia, que pressupõe equilíbrio, estabilidade, realização pessoal. Vamos tentar entender um pouquinho essa passagem. Se vocês quiserem pontuar alguma coisa, sintam-se à vontade. Quando a crise existencial, Éder, que eu não sei se você já passou por uma delas, surge na nossa vida, é um convite para a gente repensar condutas, valores, perspectivas. Não é para que a gente se afunde nela e morra sem sentido, mas é para dizer que aquilo que eu tenho hoje já não me serve mais. Toda crise que surge na minha vida, dona Daniela, quando surge, é um indício da alma, do espírito, que está inquieto consigo mesmo e com o que se tem. Mas aí eu tenho duas opções. Uma é me manter nela, na crise existencial, sob os efeitos da drogadização, sob o efeito da depressão, da insatisfação, ou então do encarar verdadeiramente a crise, olhar de frente e dizer verdadeiramente o que é que serve, o que é que não serve. O que é que eu preciso ainda e do que é que eu não mais preciso e posso jogar fora. Agradecendo pela experiência vivida, mas dizendo ao mesmo tempo que já não tem mais sentido ficar com ela. E não acreditando muitas vezes que é por conta de Deus. Meu karma, Deus é que quer, eu preciso viver essa experiência, porque senão eu não serei feliz. Observe como nós, Sara, ainda condicionamos a nossa felicidade com a infelicidade, com a dor, com o sofrimento, com a doença, porque se não for assim, Deus não vai me salvar, não vai me libertar, por falta de entendimento de sentido da vida. O sentido da vida é para sermos felizes, mas como diz lá Leon Denis, passo a passo, etapa por etapa, vencendo a si mesmo, é que se conquista esta realidade. Então, uma concepção de Joseph Campbell: a vida é desprovida de sentido, você dá sentido a ela. O sentido da vida é aquilo que você atribui a ela. Estar vivo é o sentido. A gente pode pensar assim também? Sim. No sentido de que eu não nasci para viver isso, para viver aquilo. Dentro da ideia do livre-arbítrio, das escolhas que nós temos e podemos fazer, eu não posso acreditar que a vida, ela tem um sentido no que diz respeito, que eu tenho que viver desta forma, que eu tenho que ficar aprisionado, limitado àquela vivência, àquela experiência. Mas entender que eu sou o guardião, eu sou o agente produtor da minha felicidade, da minha infelicidade. Até aqui tudo bem?
Alguma consideração? Ô Robson, essa crise que você falou, falou muito bem, de provação, são sinônimos ou são encaixes? Porque assim, tipo por mim, tem coisas que eu passo, que eu acho que é provação, eu tenho que passar por isso, mas às vezes assim, eu acho assim, que falta coragem e atitude para sair dessa provação clara. Na verdade, é sempre uma escolha do Espírito. O Espírito, obrigatoriamente, ele não veio para passar isso ou aquilo. Ele traz o que o livro dos Espíritos chama de gênero de provas. Eu trago no meu arcabouço espiritual, no meu inconsciente, os meus débitos para com a lei. E a vida vai, ainda pelo psiquismo da lei de atração, me colocar frente àquelas experiências as quais eu preciso rever para superá-las. Percebe? Agora, o que você vai fazer com aquilo que você tem é sempre uma escolha individual. Se você vai passar toda a sua existência vivendo esse conflito da alma, é uma escolha, não é uma destinação. Se você vai olhar de frente e encará-la e buscar os recursos necessários para suplantá-las, para vencê-las, é também uma escolha. E quanto mais sintonizado eu estiver com o meu sentido de vida, mais eu vou encontrar os recursos, os caminhos para poder superar. Não é algo fácil, mas quando eu acredito, me predisponho e me coloco disciplinadamente nesse intento, eu alcanço a vitória. Eu me preparo emocional e psicologicamente para esse enfrentamento. Por isso, a necessidade é de conhecer-se a si mesmo. E aí eu me lembro de uma citação que é atribuída ao pessoal dos alcoólatras anônimos, que diz assim: Senhor, dai-me coragem para vencer aquilo que eu sei que já não preciso. Dai-me paciência para aceitar aquilo que eu sei que não posso mudar. Mas dai-me a sabedoria para saber, dai-me coragem para mudar aquilo que eu sei que posso mudar. E coragem implica em enfrentamento. Porque senão a gente pensa que é sempre a vontade de Deus, que é o meu karma. E como tal, eu preciso viver. Não. Eu posso até momentaneamente não conseguir superá-lo, mas eu vou investir tempo, atenção, cuidado, dando um sentido diferente a esse processo, aceitando a realidade, mas não se deixando alienar por ela, pela realidade. Ficar no comodismo também, né, Robson? É isso aí mesmo, tem que passar mesmo, tem coragem e força para falar. Como você falou, é difícil. Quer comentar alguma coisa? Eu estou pensando, né, que a espiritualidade explica pra gente, né, que a gente tem muita maneira de dizer, eu estou passando por isso por conta de coisas da vida passada. Realmente nós estamos aqui para resgate e reparo, sendo que a nossa postura diante do que nós temos que enfrentar, que é o que você está falando, às vezes nos cria comprometimentos maiores ainda, pela nossa falta de resignação, pela nossa falta de aceitação, e a gente se vitimiza, acha que sofrer é aceitar a situação, onde, você também falou com toda a propriedade, que a espiritualidade também explica pra gente, eles não fazem as coisas por nós porque nós temos todos os recursos para fazer. Então, quando a gente se vitimiza, a gente não tem resignação nem aceitação da situação, a gente não consegue, a gente só enxerga o problema. A gente não enxerga que a gente pode sair. E aí a gente se afunda mais e se compromete mais. E aí fica nessa desculpa, não, isso é de vida passada. Não. Muitas coisas a gente constrói nessa aqui, pela nossa atitude diante das oportunidades que estão sendo dadas. A gente tem recursos para sair, a gente só não acredita. E com isso, Simone, a gente retarda o nosso progresso, a nossa individuação, consequentemente a nossa felicidade. Porque a gente acredita que é Deus que nos dá,
É Ele que vai descer do céu para nos entregar numa bandeja a nossa felicidade. Mas felicidade é uma conquista que depende de nós, que precisa de trabalho, de investimento, de luta. Tal qual nós fazemos quando queremos conquistar algo material. O empenho que nós damos para uma conquista de um título acadêmico, para a conquista de um bem material, para a realização de um sonho, deveria ser na mesma proporção que faríamos para essa autorrealização. Porque senão a vida não tem sentido superior. O destino de todos nós é para a perfeição. Agora, o tempo em que isso se dará é sempre uma escolha Daniela Santos. Pessoal. Ok? O sentido da vida, segundo Victor Frankl, é encontrar o seu propósito quando escolhe uma responsabilidade para conosco e para com o próprio indivíduo. Isso também é interessante. Quanto mais eu amplio o sentido da minha existência, o sentido da vida, eu descubro que eu não sou o único. Eu descubro que a minha felicidade não pode ser total, real, sem que o outro também compartilhe essa mesma sensação de felicidade. Percebem como é diferente? Para muitos de nós a felicidade ela ainda é egóica, ela ainda é pessoal, egoísta. Para poucos, raros, ainda no nosso planeta, é para muitos. Não posso me sentir feliz enquanto existe um outro em uma condição infeliz. E aí eu passo a me empenhar no sentido de proporcionar ao outro a felicidade. E aí, só como lembrete, esse terceiro livro, que também fala bem do tema, que é o amor, o sentido da vida. Poderíamos encerrar o nosso encontro de hoje dizendo isso. O sentido da vida é viver o amor uns com os outros. De Léo Biscayne. Mas para que esse amor ocorra, a gente precisa fazer um caminho árduo através das reencarnações. Desse grande encontro com nós mesmos. Então, eu acredito que o sentido da vida seja trazer sentido a outras vidas. E aí eu digo para vocês, até nesse exato momento da nossa existência, em que nós aqui nos encontramos, será que a gente pensa nessa perspectiva? Será que o sentido da minha existência é proporcionar sentido para as outras vidas? Ou estamos apenas olhando a vida pela nossa ótica, pelo nosso viés, pelo nosso interesse pessoal? Porque, do contrário, não adiantou quase nada estarmos aqui. Ok? João Pedro ainda diz, mesmo em uma visão tanto quanto materialista, qual é o sentido da vida? Viver sabendo que vai morrer qualquer hora, qualquer minuto, qualquer segundo. Mas é interessante pensar assim. E quando eu penso que a qualquer hora, dona Benedina, a gente vai morrer a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo, ao invés de proporcionar desespero, inquietação, a gente deve parar para pensar
e nos indagar: o que é que eu vou deixar de melhor, de bom, quando eu sair dela, da existência? O que de fato eu estarei levando comigo para o outro lado da existência, a espiritual, na qual vou me encontrar diretamente com a minha própria realidade e essência de espírito. E para não dizer que esta contradiz com o pensamento da doutrina espírita, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ao tratar das riquezas, não se pode servir a Deus e a Mamon, um título chamado a verdadeira propriedade. Nós somos estrangeiros, estamos de passagem. Esse país não nos pertence, essa morada. A qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo, nós retornaremos. Estou mentindo? Então. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Tudo bem, mas o que eu estou levando, dona Isa, comigo? O que tu está levando contigo? Já se perguntou? Pois é. Se pergunte de vez em quando, se pergunte sempre. Porque esta pergunta, ela define as nossas próximas escolhas na vida. A gente pode dizer, resumidamente, que a vida pode ser vista apenas por uma palavra: escolhas. Tudo que eu faço na vida chama-se escolhas. Embora nem todas elas me aproximem, Paulo, do objetivo superior. Às vezes, me distancia cada vez mais. Aí vem o sentimento de quê? De quê? De arrependimento. De frustração, de dor, de culpa. Quantos estão indo, dona Lívia, para as unidades terapêuticas, pagando alto preço por conta da consciência de culpa? Porque sabiam que não deveriam fazer, mas ainda assim escolheram fazer. Sabiam que tinham um propósito superior no estar no corpo, mas não fizeram tal ou qual investimento. Ficaram na periferia da experiência humana. Ora satisfeito, ora insatisfeito. Ora sadio, ora doente. Ora feliz, ora triste. E aí a gente vai levando a vida como Deus quer, né? Assim que ele diz: e aí, como é que você está? Rapaz, eu estou levando a vida como Deus quer. Levando com a barriga. Porque não tem sentido. Eu estou em um corre-corre que eu não tenho nem tempo para parar para pensar nessas besteiras. Isso é coisa de espírita. Eu estou aqui para poder ganhar dinheiro, para viver, para pagar minhas contas. Beleza. Mas será que é só isso? Para curtir, para viajar, para ficar cada vez mais rico, mais poderoso. E parece que é bobagem, teoria, mas a gente vê isso todos os dias na prática. Basta... Dona Patrícia, acorda. Dona Patrícia. Poxa, coisa feia. Vai passar lá, viu? Vaidade corporal, malhar. Pois é. Então, se a gente não se pergunta, se a gente não se questiona, a vida passa. E quando ela passa, ela não tem volta. E para recuperar esse tempo, dona Cristina, vai demandar tempo. Porque tivemos e não soubemos valorizar. Então entendam
que a vida é uma sucessão de minutos, de segundos e de horas, mas que eu posso fazer dele, ou deles, algo extremamente grandioso. E aí eu queria propor a vocês, não me lembrei, mas estou aqui pensando agora. Vou propor a vocês que leiam uma mensagem de Chico Xavier por Emmanuel, cujo título é Currículo Espiritual. É uma mensagem muito interessante que nos faz pensar sobre os nossos currículos. O tempo que a gente dedica na conquista deles. E a pergunta que ele deixa como reflexão é esta: e o nosso currículo espiritual? Qual foi o tempo? Quais foram as horas? Quais foram os minutos, os segundos que nós dedicamos para conquistá-lo, para preenchê-lo? É impactante essa mensagem que nos faz repensar conceitos da vida. Não esperemos que a doença, a fatalidade, que a perda cheguem até nós para que a gente desperte, porque senão a gente vai começar a barganhar com Deus. É o que muitas vezes fazemos. Oh meu Deus, me livre dessa doença, me livre desse mal, que eu prometo que agora eu vou fazer o bem, que eu vou me conhecer, eu vou me dedicar ao meu crescimento espiritual. Deus até faz de conta que acredita e dá uma chancezinha. A gente até que começa, e logo mais, na primeira propaganda da televisão, sabe, meu Deus do céu, eu nunca mais tomei uma geladinha, nunca mais comprei um presente para mim. Ali está em liquidação, está em promoção, a gente corre e esquece. Diga, Simone. É interessante essa mensagem de Chico, né, se a gente interpretar, pensar sobre ela, são coisas muito simples que constroem o nosso currículo espiritual. A gente tem medo de ficar esperando, tem, né, o currículo de Divaldo, de Chico, de Irmã Dulce, que agora está tão em moda, né? Sim, e se você não tiver as oportunidades, se você não se dispor, o seu currículo não vai ser bom. O currículo profissional, de título e tudo mais, ele sim é uma competição de você com o mundo inteiro, mas o currículo espiritual é você com você mesmo, só depende de você. Então, assim, as coisas são simples. É na sua postura no trânsito, é na sua postura dentro da casa espírita, é na sua postura dentro de casa. Então, tudo isso é construção de currículo. E a gente fica achando que, mas o pouco que a gente faz, pelo aquele parente que é o ser mais difícil da família, que todo mundo fala que quando ele chega, todo mundo fecha a cara. Pois é ali que você pode construir seu currículo. Mesmo que não espere que ele lhe dê nada, porque a gente só dá o que a gente tem. A gente tem que parar, dá o que recebe, não, você dá o que você tem. Mas você está dando para ele, acabou. Se ele vai te retornar, é problema do currículo dele. O seu currículo você tem que fazer. E a gente faz nosso currículo no dia a dia. Coisa assim, quando a gente entra no carro para dirigir. Mas ele está vindo fechando, cortando todo mundo, está vindo por fora, eu esperto. Eu falei, você não sabe o que está acontecendo, deixa ele, você que não pode fazer. Então é nessas coisas simples que a gente constrói o nosso currículo espiritual. E a gente fica esperando uma grande coisa, né? Uma grande realização. Quais são os indicadores de sucesso, né, hoje em dia? Né? Um corpo perfeito, é um carro bonito, é uma casa, é viagens maravilosas, são roupas. Isso são os indicadores de sucesso. Quais são os nossos indicadores de sucesso espiritual? Né? Quanto menos agressivo nós formos, quanto menos impacientes. Oi? Desmaterializado. Pois é, ainda assim. É uma coisa muito difícil de apegar do material, mas a gente. Não estou conseguindo, então vamos trabalhar outras coisas, né? Então, mas a gente não faz isso. A gente não sabe, se a gente perguntar quais são os nossos indicadores de sucesso espiritual, se for sucesso profissional e material, a gente sabe. Agora a gente não se debruça sobre quais são os indicadores do nosso sucesso espiritual. E é exatamente esse currículo, obrigado, e é esse currículo que a gente vai apresentar depois da Eu estou lembrando aqui do próprio Chico, se você esperar
tá tudo bem para ele começar a outra, ele vai começar a muda. Perfeito. Ainda tem essa, a gente vai esperar estar rico, bem sucedido, para poder começar alguma coisa. E aí nós trazemos dois grandes exemplos do dia, para referendar o que é construir um currículo espiritual. A história de vida de Divaldo Franco, apresentada recentemente ainda em tela, Divaldo, mensageiro da paz. E hoje, mais recentemente, com a canonização, a santificação de Emmanuel, que dá uma ideia exata do que é sentido da vida. E não vamos imaginar que é apenas nessa esfera, nessa linha de atuação, mas trouxe bem Simone. Em qualquer área da vida em que eu esteja, que eu sou convocado a estar pela necessidade do aprendizado, eu ali tenho que começar a escrever o meu currículo espiritual, pela minha conduta, pela minha maneira de ser e de viver, por aquilo que eu deixo de exemplo para o outro. Porque, do contrário, será apenas mais uma, dentre muitas das outras experiências humanas nas quais já tivemos. O sentido da vida é caminhar livre, amorosamente, compartilhando com o próximo a sua paz, aprendendo a se despir de tudo, caminhando sempre. Eis aí o início para um currículo espiritual: viver em paz. Estabelecer uma relação com o outro pacífica, amorosa, verdadeira, honesta, ética. Quem de nós se preocupa com essas questões? Quem de nós para pensar se o meu ato a ser feito vai corromper, prejudicar o outro? Qual a repercussão vibratória que vai ter no planeta? Porque a gente fala de regeneração da Terra, mas a gente não se questiona qual tem sido a minha repercussão vibratória para tal. Porque a violência que incide, que aí está no planeta, é uma consequência da minha vibração, daquilo que eu emito psíquica, mentalmente, para o planeta. Que juntando-se com os demais indivíduos que a compõem, dá o que a gente vê todos os dias. Que escandaliza, que horroriza, que gera dor, pânico, medo, mas que é uma consequência do meu desequilíbrio pessoal. É o sentido para a vida que eu estou dando a ela. Olha o que ele diz. Eu acredito que o sentido da vida seja fazer sentido para as outras pessoas. Mas essa aqui corrobora com a fala anterior. O verdadeiro sentido da vida é sermos honestos conosco próprios e percebermos aquilo que nos falta e que nos faz felizes. De vez em quando é bom a gente parar e olhar no espelho da alma, ainda que no primeiro momento, com o espelho que a gente tem no quarto, que raramente a gente faz isso, para ali, se olha, se despe, se olha e diz: o que é mesmo que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido? Em que eu estou fazendo o outro feliz? Alguém já se perguntou isso aqui? No que ou em que eu estou proporcionando felicidade para o outro? Isso dá sentido para mim.
E é isso que a gente precisa, de quando em quando, pensar. Por conta do horário, eu vou pular esse texto que fala um pouco sobre as concepções de Epicuro a respeito da felicidade. Né? Que ele acreditava que seria uma vida simples, ausente de dores e preocupações. Para ele vai. E aí eu trago algumas imagens também interessantes que trabalham esse texto. Né? Mas eu queria passar por conta do horário. E aí ele segue falando um pouco sobre essa questão de que a felicidade é deixar de ter. Porque também é uma concepção que nem sempre ela é verdadeira. O fato de você não ter não significa dizer necessariamente que você vai ser feliz. Como também o fato de ter não é garantia de ser feliz. O que é garantia de ser feliz é dar sentido à vida. E cada um deve se perguntar qual é esse sentido que traz felicidade para mim. E aí o texto finaliza dizendo: o segredo da vida é a temperança, o autocontrole possíveis de serem alcançadas através da superação da razão sobre as emoções. A apatia, literalmente sem paixão, é a chave para livrar-se dos sofrimentos. E ele discorre bem interessantemente a respeito dessa questão. Tão importante quanto a felicidade era também a busca pelo aprimoramento pessoal. Fala sobre as virtudes, fala sobre a ética e por aí vai. Mas eu queria também apresentar para vocês esse sentido da vida. Que de alguma sorte nós falamos, nós dizemos acreditar, mas que infelizmente ainda não conseguimos viver, que é da existência de Deus. Acreditar na existência de Deus, pessoal, é a gente dar um sentido renovado às nossas existências. Sabe aquele chamativo que nós encontramos aí na rua, que diz assim: pare de sofrer? Quem já não leu, quem já não ouviu, pare de sofrer. Alguém já pensou nisso, em parar de sofrer? Ninguém? A senhora, dona Alicia, já pensou sobre isso? Pare de sofrer. Todo mundo quer deixar de sofrer. Mas alguém já se perguntou qual seria o caminho para deixar de sofrer? Aqui pode ser um recurso. Não apenas acreditar na existência de Deus, mas viver Deus em nós. Dentro da nossa condição humana e espiritual, permitir que Deus fale por nós. Alguém me chamou, não foi? Sofrer não é ser infeliz. O problema da gente é que a gente atrela. Se você sofre, você é infeliz. Você pode ter momentos de tristeza, você pode... Não estou falando isso da boca para fora, não. Tanto que é assim que eu vejo. Eu posso ter momentos de muita dificuldade, de sofrimento realmente, e mesmo assim me considerar uma pessoa feliz. A coisa perde sentido quando a gente não consegue mais ser feliz. Eu acho que a gente consegue enxergar que a gente sofre, mas é feliz. Quando a gente tem a percepção da existência de Deus. Como você disse há muito tempo atrás para mim, não deixe a dor paralisar você. Lembra que você me disse, você escreveu isso para mim. A gente estava do lado do outro, estava num momento muito difícil, mas você escreveu isso para mim. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Eu falei, um dia, aí eu fiquei pensando, se eu paralisar por essa dor, eu vou me entregar a ser uma pessoa infeliz. Eu não posso. Então a gente sofrer faz parte. Muitos dos sofrimentos a gente é que busca. Mas a gente tem que saber que apesar do sofrimento, a nossa essência é a felicidade, que foi para isso que Deus nos criou. Quando a gente acredita nisso, a gente está sentindo a existência de Deus. E aí a gente vai se consubstanciando de uma energia, de uma alegria, porque a sua fala me fez lembrar os bem-aventurados os que sofrem, a alegria na tristeza,
alegria nas dificuldades, porque a gente compreende que tudo isso é passageiro, transitório, porque tem algo a mais. O investimento que eu estou fazendo hoje, posso não colher os resultados de imediato, porque nenhum investimento que se faça nesse sentido dar-se-á resultados de imediato. É algo que às vezes leva-se existências e existências. Mas eu sei que ali está sendo colocado na minha poupança Jussara, espiritual. E lá um dia a conta chega para nós, os resultados. O lucro chega, e aí eu entendo que foi o quê? Não milagre, não uma escolha aleatória de Deus. Você vai ser feliz, você vai ser infeliz. Você vai ter sucesso, você vai ter insucesso. Mas é uma conquista minha que eu nem me lembro que fiz e que mereço. É merecimento. Ok? E aí eu trago resumidamente, de acordo com o autor da tela, qual seria o sentido da vida. Que a gente deve incluir tudo isso aqui, ó. Quando a gente fala disso, a gente não está excluindo o humano. A gente está incluindo o que é espiritual, o que é divino. Não sei se vocês já leram esse livro, é a Verdade do Pequeno Príncipe, que é um livro bem interessante e que nos dá uma ideia do sentido da vida, para que a gente repense as nossas vidas. O sentido da vida é o que você faz dela. A existência a verdade é que a existência não tem justificativa alguma. Então quem dá esse sentido é você mesmo. Ah, eu já acabei, essa aqui eu já tinha passado. Então, que a gente pense, que a gente reflita sobre tudo isso. E queria propor como conclusão que a gente fizesse uma reflexão agora. Eu queria que a gente parasse um pouquinho, fechasse os olhos, frente a tudo que nós trouxemos, falamos, pensamos. Eu queria que nós nos dessemos alguns segundos, se não for possível, alguns minutos, para que nós pensássemos na acústica do nosso ser, da nossa alma, sem precisar dizer nada a ninguém, mas que nós pensássemos no qual é o sentido da minha vida. Que cada um pense a respeito de qual é o sentido que eu estou dando à minha vida existencial atual. Procure se responder a essa questão, como sendo o nosso exercício terapêutico do dia de hoje. Qual o sentido que eu estou dando à minha vida? Tentem encontrar uma resposta, por mais simples que ela seja, e questione-se se é isso mesmo que você quer para a sua vida. E confiando em Deus,
na certeza da sua existência, nós vamos dar o nosso melhor a favor da sua concretização. Se de fato esse é o sentido que eu quero, fortalecidos igualmente na fé e na confiança em Deus, façamos as mudanças necessárias para ressignificarmos, para modificarmos o sentido da nossa existência. Porque o sentido da vida somos nós que damos a vida. Mas incapaz. Muito obrigado a todos.